2, caricatura da cena dos apóstolos de Jesus. Eis o Evangelho, novamente início de ano. Só le vender assim, foi eu. E na cena que Maria já estava aí, foi uma das apóstolas, Maria Madalena, Magdala. Eu creio que ela era da cidade de Magdala, que bonito, Magdala, não? É Maria. Então, continuando, 2, miércoles de ceniza, miércoles, Semana Santa, a ceniza foi depois do carnaval, né? E também porque estamos indo para uns dias aqui até sexta-feira Santa, aqui Viernes Santo, não? Vamos cantar Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim, cuida de todos nós outros. Aí, busquemos a Jesus. Estes são dias, Natal aqui se diz Navidad, ou Natal, Navidad. E Semana Santa, são dias para estarmos com nossas famílias. Muita gente viaja nessas épocas que trabalha fora. Então são dias que o Senhor separa para que realmente estejamos, são dias espirituais e familiar, né? Estejamos aí. Então, continuando, tá? Toma 2. Semana Santa, andando para Viernes Santo, Sexta-feira Santa, e miércoles, quarta-feira, tá? Querendo me lembrar em alemão, eu sabia toda semana. Quando a gente para de falar igual que aprender internet, né? Ele não está praticando sempre. Temos aí, mas é o neto, não quer acender. Porque ele está castigado com Fortnite. Quem você tem aí filho com Fortnite? Deus meu. Um coco menino, peru. A gente resolveu assim, também ele tranquilo, viu? Temos que controlar o danadinho, não mais. Tá? O mundo da fartura. Se eu mostrar as casinhas que tem dentro de Sofia. Tá? Vou tomar aqui um pouquinho disso. Melhorei bastante com a medicina, viu? Pero, aí vento. A casa temos daqui, desse ventanal, a lá, as habitações. Ventanal. Outro lado está a praia. Mental. Então, como eu estava falando, né? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Minha mãe amada. Ó, sempre com o paninho dela na cabeça. Aqui as galeguinhas usa também. Tá? Sempre que pode eu vou ir falando um pouquinho das coisas em Espanha, né? Um país maravilhoso, gente brava. 4 dias andando. Desde aqui, praticamente meia hora depois, está chegar a Santiago de Compostela. Está ali enterrado o apóstolo. Muita gente visita. Principalmente os norte-europeus e os brasileiros. Cheio de brasileiros que terminam a universidade. Ei, minha Tiana! Quem passou com tua sobrinha? Vamos ir a Santiago, fui andando. Eu disse, minha filha, tu não tem nem tempo, mas não, porque não me diz, porque é toda decidida a minha Tiana, né? Casada com meu tio. Minha tia política. E nisso, lá fomos a Santiago, cidade linda e maravilhosa, está ali. Igualzinha como naqueles tempos, reformados, eles reformam sempre, né? E nisso, quando eu chego ali, que viu a igreja preciosa de Santiago, tá? Aqui está escrito Caminho de Santiago. Oi? Abençoa aí todos os trabalhadores, toda essa rede da internet que está aí.
tá? Quando tu vai ali tem muitas coisas. Então, não foi nesse dia não. Foi quando eu não me recordo, foi antes ou depois de minha tia vir, que fiz o caminho. Que isso, o caminho com minha filhinha, a Benjamina. Tá? E nisto, esses dias eu tô com a pele, porque ela está assim um pouquinho gripada, olha. Isso que eu não tenho com a pele seca. Pero estou, se nota. Então, toda a água do corpo puxa todo, elas sempre mais né? E entro na igreja e digo, meu Deus, eu sinto toda essa energia. Revivo a certeza, como se tivesse vivido naqueles dias. Grandíssimo. Lá tem no fundo tem o altar e tem um baita fumeiro, como um pouco menos que antes dessa casa, tá? Grandíssimo, que eles soltam com incenso, paf, coisa e vai de um lado a outro, assim, aí inunda toda a igreja com o teto passeando, baita fumeiro. A nós outros. Você falta o incenso, a mirra, porque de regalar a Jesus mirra para nos ensinando, né? Porque imagine, haverá de tudo que entra na igreja, né? São cristianos, mas às vezes hace falta show, sabe? hace falta. A casa de Deus é onde que há de tudo, né? O mundo não sabe mais. Eu disse o que passou comigo outro dia, não? A senhora, quando vê a presença, a unção de Deus, é assim mesmo, né? Então, só faltou sair correndo. Eu creio que era a gente de fora. Acho que estão chegando agora, né? E ele disse assim, quando vê, ó, foi como se eu tivesse feito isso, ó, aí de reto, e eu tranquila. Só o Senhor diz assim, venha minha filha, venha conosco, venha, aqui se assim, estou te vendo, viu? Assim o medo ao respeito, porque não surgiu a presença do Espírito Santo. A hora de estou orando, que antes não tinha passado isso. Pero a senhora faltou correr, né? Aí domingo estava linda a igreja. Então, se te digo, quando eu entro, sentei, orei, porque tem várias partes, é enorme a catedral. Gente muito norte-europeu, tá? Francês, italiano, que é um caminho para tu ir. Não, tá vendo aqui, ó? Isso é uma concha, essa coisa azul. Vamos ver se sai bem aqui. Isso azul é uma concha de mar que está tu vai sinalando por onde ir. Bosque lindo, um castilho antigo, maravilhoso. Qualquer momento eu darei mais detalhes, não? Então, eu sentei, pensei a orar, porque eu já entrei como se eu estivesse vivendo aqueles tempos. Mais de 1000 anos que eu estou nessa igreja. Aí, na Catedral de Santiago, ele vinha andando desde África. E o ponto mais alto que encontrou aqui, em Galícia, construíram sua igreja. Muitos monges e freiras, curas, é enorme, não? E Santiago de Compostela está ali na igreja, é enorme, e pátio todo, teles. Aí sentei, pensei a orar. Aí teníamos hora de volver, ido de autobus, de ônibus, autobus. Aí tinha hora, né? Então tá minha tia na porta, minha tia disse, se vamos. A igreja cheia, né? E eu ali orando. Ela andou por tudo. E eu ali orando na frente de Santiago, né? Tá ali Santiago, tu sobe por detrás da centena escaleira e a gente abraça Santiago. Tem, claro, o Espírito Santo, cruz. E lá tu vê a gente passando e abraçando Santiago, que é a imagem de Santiago, o apóstolo. E nisto uma estátua, e nisso está o sacramentado, né? Jesus. Aí eu tô orando, menina não queria sair.
Eu não conhecia. Eu escutava dizer, vamos já, se vamos, por causa do autobus, temos que correr, o ônibus, não sei o quê. E eu ali, ó, era todo que vinha de cerca, creio, para poder já me levantar para ir. Eu estava tão a gusto ali, eu creio que não me dava nem conta quando eu tinha ido, a igreja, tudo, que tem sua hora, né? Creio que até lá às 9 está aberto. A hora inverno um pouquinho mais. Que gente, tu indo, todo mundo, os cristianos, né? Vale a pena. E temos festa em julho, 5 de julho. E estou vindo uma vez pela noite, vendo muitos cantantes e tudo com o Yuta. Passamos a noite ali, que é pessoas cristianas de todo o mundo. E muitos brasileiros, latinos são mais os brasileiros, né? E que se encontram. Aí, alemães, franceses, italianos, às vezes passavam os grupos com eles, com um palinho de Santiago. São muitas horas de noite, viu? 3 noites, 4 dias. Aí, minha tia lembra? Que eu não queria eu não tinha ganas de levantar, estava tão ruim, não tinha ganas de levantar, eu só escutava que me dizia, vamos já, sempre está me dando igual, aquele dia me dá igual, não importa. O autobus espera, nos faz com que tenha outros. Aí, até que minha tia veio de cerca, vamos já, era que eu não tinha ganas de sair ali. O espírito estava tão a gusto, em frente ao altar aí. E ali, a hora eu disse, vamos, até mais ver. E o caminho de Santiago. Ai, Jesus. Experiência é como a música do Hijo de Júlio Iglesias. Nasceram aqui em Espanha, vivem nos Estados Unidos, muitos deles. E Henrique Iglesias, uma experiência religiosa. Nós somos sacerdotes, os maestros de la lei e os principais do povo tratavam de prendê-lo a Jesus, não? Apressar a Jesus. 48. Pequenininho o número. Pero não sabiam como fazê-lo, porque todo o povo, a cidade, estava pendente de ele, escutando-lhe. A gente estava hipnotizada, escutando as palavras de Jesus. E eles buscando prender Jesus, né? Porque Jesus estava movendo eles. Porque os grandes não estavam sendo muito pelo povo, tá? O povo escravizado, sofrendo, pedindo a Deus, orando a Deus, que ao final vindo ele, né? E depois, aí tem gente que Jesus morreu. Jesus não morreu jamais. Jesus subiu ao céu com seu grande sacrifício que passou para ser rei. Está mais vivo que nunca, tá? No céu, teria que passar isso. Ele sabia tudo que ia passar. E um momento que é bastante toca o coração quando ele, à noite, ele ora no olivo, um pé de olivo, o apelido Oliveira vem de olivo, não? E um número de solteira é Oliveira. Então, ele ora a Deus e pede Pai, e diz, Pai, por que ele é abandonado? Se pode, passa. Se ele passar esse cálice. Afasta de mim este cálice, afasta de mim este cálice, de vinho tinto de sangue. Quero beber esta da bebida amarga. Sanar a dor, engolir a labuta. Mesmo calado, o tempo resta ao tempo. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Tu entende, não? Uma realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Divino tinto de sangue. As palavras. Fábio Júnior cantou essa música muito linda, ela toda, entendeu? Tá muito interessante, tá? Ele habla como Jesus foi crucificado, de que lhe valeu ser filho da santa. Melhor seria ser filho, na realidade, não. Ele vindo para a glória e honra do seu nome e de Deus Pai Todo-Poderoso, e assim ele ganhou o reino dele. Ele mostrou que era filho de Deus, porque Deus já tinha sido enganado.
Era um anjo de Deus. Empezó a tener envidia. Era como o primeiro secretário de Deus. Aí começou a ter envidia do poder de Deus, de todo o poder. E começou a juntar um grupito para fazer como um levantamento contra Deus. Assim foi a história. Alguns dos outros ángeles que queriam o poder de Deus. E isso levamos toda a vida eterna, assim. Todo esse tempo. Geração tras geração. A gente que não sabe como foi a história, né? Foi assim. Aí Jesus tuvo que mostrar a Deus Pai Todo-Poderoso que era filho dele realmente. Ele se oferece para venir nos salvar, porque já estava perdido o homem também, igual que o dia de hoje, tá? E ele disse que viria levar os pecados e renovar-nos para continuar existindo, e assim foi. E ele veio e vive aqui, vive como humano, tá? E ele em nenhum momento teve rancor nem nada de nós outros, do contrário, teve pena. Porque muitos são como um boneco, uma marioneta na mão do que não presta. Não sabem o que hacen para na hora dele subir ao céu. E tuvo que passar por este sacrifício, porque teve um momento que ele pede a Deus que por favor lhe livrara daquilo. Mas se era para a honra e vontade dele, que continuara. Mas que ele estava sofrendo. Para passar pela porta estreita, que ele tinha que passar para ser rei. E assim ele ganha no céu, sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde havia de julgar os vivos e os mortos. Ali, eu lhe vi, pondo a mão na minha cabeça, com Maria, mãe, e os pés de Deus do lado, como quem me dá um cetro para reto, minha filha. E todo cristiano, ele é rei, reinas, princesas e príncipes de Deus, da realeza de Deus, viu? E se aún não eres cristiano, passe a ser. Semana que vem ele vai ter a oportunidade, porque o que Deus manda vai ser maravilhoso para todos nós, tá? Deus é excelência, bondade, amor. Um padre que nos reclama. Ah, tu fala que Deus é no amor, sim. Deixa-me Deus. Deus de amor. Eu me nego a pensar num Deus solo castigador. Deus é pai. É um pai que tem que nos chamar a atenção quando estamos errados, porque ele se preocupa com seus filhos. Tá? Mas deram na história só um Deus castigador. E nada está permitido matar em nome dele. Tá? Não em nome dele. Assuma a sua responsabilidade. E quando chegar todo o homem igual, por igual, igualdade, ali na colita, hein? Quando vai mostrar tudo o que ele fez. Porque venimos para fazer o bem. Todos nós outros temos poder. Aí que trabalhar. Nós outros vamos trabalhar tudo isso, viu? Mas eu disse, muitas tenho que explicar semana que vem. Tá? Porque chegou a hora, minha gente. Jerusalém. Tá lá, Jerusalém. Para os filhos. Eu vi, estuve ali. Tá? Esta música, eu estava sentada na pandemia, sendo... eu vendia, porque eu costuro também, uma das outras coisas que eu aprendi a ser, né? Porque eu tinha, por minha avó, eu tinha que ser prendada, né? Para cuidar de filho, marido, casa, costurar, bordar. E meus tios para que eu estudara, né? Então, assim, tenho experiência em tudo isso, em técnicas, de estudo, de profissão. Em algumas que eu não parei de estudar, continuei estudando, trabalhei. Logo vem depois o Senhor me abriu tudo que tinha que abrir, porque eu tinha que vir para ser. E aí eu bordo, chuleu, costuro, gantilho, crochê, gantilho, tá? E outras coisas mais. Entende que minha avó era assim, preparando a rua. Meus tios me preparando para ser na mulher de hoje, minha avó me preparando, que era outra época, para cuidar bem da casa e da família. Tá? Menina da roto. Tá? Uma mulher ou uma mãe tem que saber fazer tudo isso. Algum momento teremos tempo para tudo isso, passar um pouco do que eu sei para vós outros. Tá? Então,
É, resumindo, ao final minha tia me buscou, fomos para casa e foi um dia abençoado. De vez em quando vamos a Santiago. E foi ele quem me levanta. No dia dele, quer dizer, assim, eu ainda estava com você, eu creio, assim, 2 veranos, não foi ano passado. No dia de Santiago, fomos a Pontevedra, e na volta, minha irmã foi quando tu falou e me disse, minha mãe, no dia como hoje, dia de Santiago, a senhora despertou. Se chama Pelegrino. Eu e minha filha pequena, Benjamina, somos Pelegrino. Meu filho não quis ser que estava aqui, nem minha irmã, a maior, tá? Mas a pequenininha que saiu reina daí, com a vida abençoada, amém. O Senhor sempre esteve com ela aí. Tá? 4 dias andando. O que fazia? O que fazia ela no caminho? Era chutando nas pedras, estava feliz com a mãe dela. 12 anos teria. Saímos cedo, às 7 da manhã. Tu avisa antes no sítio. Já hablaremos do caminho de Santiago, não? Vamos continuar nos dias que estamos na Semana Santa. Então, sim, porque todo o povo estava pendente de escutando-lhe sua palavra. 20. A autoridade de Jesus. Um dia, mientras ensinava ao povo em um templo e anunciava o evangelho, os sumos sacerdotes, os maestros de la lei e os ancianos, pessoas maiores, tá? Aqui. Anciano é a partir dos 70 anos para riba. Se lhe acercaram e lhe perguntaram, com que autoridade haces todo isto? Interrogação. Tá? Eles têm aqui para riba e babá. Interrogação. Quem te ha dado essa autoridade? Tá? Em espanhol tem esse tipo de interrogação. Agora, só lá riba. Quem te ha dado essa autoridade? Ele respondeu, Jesus, em 3. Lucas 20, a autoridade de Jesus, e 3. Ele respondeu, eu também usarei uma pergunta. Jesus lhes disse. E eu também lhes faço uma pergunta. Eu também lhes faço uma pergunta. Vou fazer uma pergunta a vocês. Eu também usarei uma pergunta. Dizime, vocês. O bautismo de Juan era do cielo ou de los hombres? De Juan era do cielo ou de los hombres? Ele diz que ele fez igual os galegos. Aqui se diz que tu faz uma pergunta e eles respondem com outra pergunta, não tem nada a ver com o assunto. Eles perguntam quem lhe deu autoridade de estar dando a palavra de Deus a Jesus, pergunta a Jesus, e aí ele faz outra pergunta, mas outra pergunta não tem nada a ver. O bautismo de João era do céu ou de los hombres? Aqui ele diz aqui, os galegos fazem assim, viu? Pergunta retrógrada. O bautismo de João era do céu ou de los hombres? Era como se Jesus estivesse sendo de louco, né? Eles fizeram este racionamento. Pararam para pensar, os ancianos. Se dizimos que do cielo, nos dirá. Então, por que não creíste nele? Mira bem, assim, na hora, já se ouviram a pergunta e ela, calma aí. Diz na hora, o que dizemos? Por quê? Se dissemos que do cielo, ele dirá, e por que não creíste em ele? Em Jesus. Em Juan. Que muito não creem, e terminaram matando também Juan. E se dizemos que de los hombres, todo o povo nos apedreará, diziam os ancianos, né? Os grandes do templo. Porque estão convencidos de que Juan era profeta. E responderam, não o sabemos. Jesus então lhes disse, tampouco eu os digo com que autoridade hago tudo isto. Olha Jesus aí também, né? Jesus disse, pois tampouco respondam os outros com que autoridade. E diria mais. A hora de que eu diria, com que autoridade vocês estão fazendo essa pergunta? Com que autoridade hago tudo isto? Que Jesus já sabia o que eles estavam pensando, né? Parábola de luz vingadores homicidas. Vamos a ver. Se puso, logo dizia ao povo, esta parábola, as parábolas são maravilhosas, me encanta.
As parábolas aqui de Jesus. Um homem plantou uma vinha. Lá arrendou a uns vinadores, né? Arrendar é como uma que leve, tá? E se foi de viagem por muito tempo. A seu devido tempo, mandou um criado a los vinadores para que lhe deram sua parte. É muito bonita essa parábola. De la vendimia. Jesus falando com o povo, não? Pero os vinhadores lo golpearam e lo despediram com as mãos vazias. Vamos entender, né? A ver. Normalmente passam, estou passando. Vou baixar um pouco mais. Então, mira bem, continuando, depois que ele dá a resposta à luz do templo, os ancianos e tudo, né? Então, ele continuou a predicar. Então, ele vou dizer uma palavra. A seu devido tempo, mandou um criado a seus vinadores, para que lhe dera a sua parte de la vendimia. Pelos os vinhadores, lo golpearam. Se vê que trabalhavam muito vinho, né, nas uvas. Los golpearam e lo despediram com as mãos vazias. Perdão. Aleluia. Lo golpearam e lo despediram com as mãos vazias. De novo lhes mandou outro criado. E também a este lo golpearam, lo maltrataram e lo despediram com as mãos vazias. Lhes enviou um terceiro e também lo hiriram e lo echaram. Está falando da história de João que viram, os de antes que não escutaram, os profetas, tá? E a hora de João, que ao final terminou lhe matando também, até que chega ele, né, o filho. E lo echaram. E o dono de la vinha se dijo entonces: ¿Qué haré? Enviarei a meu hijo querido? Entenda como queira, hein? Eles falam em parábola. Isso é para um ponto a mais da inteligência. Que harei? Ele está falando dos profetas que vinham, echaram, não escutaram, até que chegou João, que o mataram, né? E aí ele vou dizer um caso que passou, que isso passou, né? Aí o dono de la vinha, que é Deus, tá? Mandou vários. Até que ele disse: a hora que é assim. Porque todos lo apedrejaram, lo mataram, lo pararam. E o dono de la vinha se dijo entonces: que harei? Que é Deus, né? Enviarei a meu hijo querido, a ele lo respeitarão, mira bem, a ele o respeitarão, diz Deus. Pero os vinadores, ao vê-lo, se disseram: este é o herdeiro, matémo-lo. Ao ver o hijo do vinhador, o vinhador pensou que ia respeitar seu hijo. E aí disseram, se juntou com outros e disseram: este é o herdeiro, matemo-lo. Este é o herdeiro, matemo-lo e nos quedamos com sua herência. Lo echaram fora de la vinha e lo mataram. Ao hijo também, o herdeiro. Irá acabar com os vinadores. Lo echaram, o de 15, capítulo 15. Lo echaram fora de la vinha e lo mataram. Que hará com eles? Eu dono de la vinha, Deus. Irá, acabará com os vinadores e dará la vinha a outros? Ao ouvir isto disseram, ao escutar isso disseram: não lo queira Deus. Os que estavam escutando a parábola de Jesus. Não lo queira Deus fazer isso. Jesus los mirou e lhes dijo: pois que significa aquilo que está escrito? Eles disseram que ojalá não, Jesus não quisera. Não queira Deus. Ele disse fazer isso. Jesus, pois então se me dime, la pedra que os construtores desecharam, essa avenida a ser pedra angular? A gana de chorar. É mais ou menos algo que eu vou falar na semana que vem, né? La pedra que os construtores desecharam, essa avenida a ser pedra angular? E o que caiga sobre essa pedra se estrelhará, e sobre o que ela caiga será aplastado. Os maestros da lei e os sumos sacerdotes quiseram então si mesmo echar-lhe mano, pois compreenderam que a parábola ia por eles,
pero temeram ao povo. Que eram gente da igreja, gente do Sanedrim, dos ancianos e tudo, mas eles não quiseram, por suas próprias mãos, fazer algo com Jesus porque tinha medo do povo. Ou seja, mandaram os juízes, né? Porque é um imposto a César. Muito importante, que Jesus explica tudo em parábola, né? Jesus explica tudo. Oiga o que queira ouvir. Tá falando aqui sobre o dinheiro. É o imposto a César. Está em 20. Está no versículo 20 e no capítulo 20. Lá a autoridade de Jesus. O pequenito. Tem em mente nessa palavra em Mateus e Macabeu. MC e MT. Mateus e Macabeu. O 20, capítulo, número pequeno. Se quedaram em assédio e enviaram espias que aparentavam ser justos para caçá-los em alguma palavra e assim entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. É assim mesmo. Todos os tempos, buscando ver o que o homem justo, Jesus assim, espiando, escutando, só buscando um momento, uma coisinha assim para poder querer correr, não? E lhe perguntaram, e assim entregaram ao poder e à autoridade do governador. Lhe perguntaram, maestro, o povo que estava escutando a Jesus, sabemos que abras e ensinas com retitude, que não te importa nada o que dirão, e que ensinas de verdade o caminho do Senhor, né? Amém, Pai. Nos é lícito pagar o imposto a César ou não? Isso era um dos refs que tinha ali pelo meio do povo, para ver se não caçava errado. É certo pagar o dinheiro do Estado, né, o imposto, a César ou não? Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse, mostra-me uma moneda. Pediu que lhes dera uma monedita de dinheiro. De quem é la esfinge? E la inscrição? Responderam, o dinheiro. De quem é a cara que está aqui, marcada nessa moneda? Deu César. Ele disse, César era o ref, né? Do Estado. Ele lhes disse, pois dá a César o que é de César, o dinheiro é de César, pagar imposto. E a Deus o que é de Deus. Não puderam caçá-lo em nenhuma de suas palavras, em presença do povo. E maravilhado de sua resposta, se calharam. Eles mesmo quedaram maravilhados, como Jesus disse. Dá a César o que é de César. Você teria que pagar imposto, paga imposto. Só também a Deus, ao que é de Deus, a ajudar a igreja, tá? E ao povo, porque necessita. Porque o que diz assim, agora eu digo, João, o que o Estado não fizer, esse dinheiro que tu dá para a igreja, nas pessoas para ajudar, tem muitas igrejas ajudando todo mundo. A igreja católica lá, aqui diz Caritas, ajuda todo mundo. Em construir escola e tudo, em todo mundo. Muitas ajudas nas catástrofes que há. E eu, falando com os mormônios, eles disseram que nos Estados Unidos também eles têm ajuda grandíssima. E as pequenas igrejas também ajudam muito. E têm o dever, a palavra com obra. Tá? E é dessa forma que Deus abençoa seu dinheiro, porque foi amaldiçoado. Tá? Porque Jesus amaldiçoou no mercado. Tá? E maravilhados de sua resposta se calharam. Vai hablar a hora de la ressurreição de los mortos. Eu vou explicar uma parte que outro dia queria falar de isto. E terminamos, tá? Que eu abri quando o espírito de uma pessoa que se vai visita o familiar, quando não está. La ressurreição de los mortos. Se lhe acercaram uns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram, maestro, Moisés nos prescreveu, Moisés, o profeta, nos prescreveu, se o irmão de um morre, deixando morrer, sem erros, seu irmão deve casar-se com a viúva e dar descendência ao irmão. Para já, porque... Tomar medicina. Tem que casar, tu entendeu? Que o normal
daquela de Moisés. Quando o irmão morre na família, sem descendência, o irmão deve casar com a cunhada, para entender melhor os outros. Está perguntando, né? Que Moisés diz isso na lei. Falou isso na lei. E deveria casar com a cunhada para deixar descendência a sua irmã, né? Por causa do ADN, la sangue, tudo isso, né? Se o irmão de um não morre, deixando mulher sem filho, seu irmão deve casar-se com a viúva e dar descendência ao irmão. Eram 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar filhos. Eles perguntando a Jesus, olha. Eram terríveis. Não? E o segundo e o terceiro, e assim até o 7º. 7 irmãos morreram sem deixar filho. E até o 7º se casaram com a viúva e morreram sem deixar filho. 7 irmãos casaram com a viúva e nenhum não teve filhos. Finalmente morreu também a mulher em la ressurreição. E quando se ressuscite, de quem de eles será a mulher? Importante sabermos aqui que diz Jesus, não? Porque nos 7 lá tiveram por mulher. 34, capítulo 34. Jesus lhes disse: os filhos deste mundo se casam uns com outros, pero os que han sido dignos de ter parte em outro mundo, ser dignos de ter parte no outro mundo, excelência, e de luz em outro mundo e na ressurreição de los mortos, eu ressuscitei, se pouco, homens e mulheres não se casarão, já não podem morrer, pois são como os ángeles, filhos de Deus. Ao ser filho de la ressurreição, no meu caso, e que os mortos ressuscitam, eu mesmo Moisés lhe dá a entender em luz de Lazarza. Olha de novo falando que eu vi Lazarza. Olha, está confirmando o que eu estou dizendo sobre mim. Aqui, lá onde foi a Lazarza. Vixe, Lazarza, vida eterna, eres uma ressuscitada. Mira bem. Quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, não és um Deus de mortos, senão de vivos. Claro que a gente ressuscita, né? Porque para ele todos vivem, para Deus não estamos mortos, a gente vive em espírito, não? Também. Senão de vivos, porque para ele todos vivem. Então, um dos maestros da lei disseram: bendito, maestro. Bem de resto, maestro, bem disse. E não se atreveram a perguntar mais, que para Deus ninguém morre. Os filhos dele ressuscitam. Eu vivi, isso em vive e coro. Tá? É o que há. Ou eu creio ou não creio em Deus. Tá? Porque tá falando que era o povo que não creia na ressurreição. E isso como ele responde a mim. E ainda por cima viste Lazarza. Querem ver Lazarza? De Deus? Hã? Vamos, aqui tá falando, natureza divina de Cristo. Mateus, também tem, né, viu? E Macabeu. E lhes perguntou: como pode dizer-se que o Messias é filho de Davi? Davi era um grande homem dali. E também creio que era como um Espírito de Deus. Espírito de Deus, né? Pois Davi mesmo disse em um livro de los Salmos: o Senhor disse a mim, Senhor. Mira bem. O Senhor disse a mim, Senhor. Seria, disse a Jesus, seu filho, né? Senta-te à minha direita. Ah, Jesus fez? Hasta que ponga a tus inimigos debaixo de tus pés. O Senhor disse a mim, Senhor. O Pai disse ao Filho. Quem é o Filho? Cristo, o povo, querendo saber se Jesus sabia que estava falando, né? Que o Messias é o filho de Davi. Davi é Deus. Estrela de Davi que brilhou na minha cabeça. Senta-te à minha direita. Tá? Já falavam de Jesus. Hasta que ponga tus inimigos debaixo de tus pés. E se tu ler Lucas 20, sim. E Lucas 20, natureza divina de Cristo. Que há pessoas que têm natureza divina de Cristo, não sabe. A sangue direta de Cristo, não sabe. Vamos descobrir.
Mira, eu, Senhor, que bonito. Pois Davi mesmo disse o livro dos Salmos. São livros de Salmos. Eu, Senhor, digo a mim, Senhor. Senta-te à minha direita, hasta que ponga tudo inimigo debaixo de tus pés. Pois se eu mesmo, Davi, lo chama Senhor, como pode ser filho suyo? Ai, me matia, hein? Pergunta a vós outros, pois se eu mesmo, Davi, lo chama Senhor, como pode ser filho suyo? Como é que Davi lhe chama Senhor, Deus, e tu vem dizer que és filho de Deus? Mas a vez que tu entende isso, porque a Bíblia é isso, entendê-la. Nem Davi. Se o próprio Deus se chama Senhor, e me Senhor, meu filho, como é que tu ora? Vem aqui na terra dizer que é filho dele. Hã? Mas é bom que tu leia, para tu entender. Eu quedava impressionado com essas palavras da Bíblia. Me encanta. E como essa, há muitas na Bíblia, viu? Hipocrisia de los maestros da lei e dos fariseus. Hipocrisia. E digo a seus discípulos, ante tudo, eu, pueblo, guardaos de los maestros de la lei, a los que lhes gusta levar vestidos ostentosos, ser saludados em las plazas, ocupar os primeiros postos em la sinagoga, na igreja também, né? Templo, e que devoram os bens de las viúvas, mientras aparentam ser largas orações. Eles serão julgados muito severamente. Está dizendo aqui? Nada é nada para Deus, todo mundo é igual. Tá? Espavilha, meu povo. Espavilha, filho de Deus. Deus não tem nem preferidos. Não é a roupa, não é a casa, não é nada. É o bem que tu haces, o justo que eres. Todo mundo se equivoca. O Senhor analisa. Mas o coração ele mira. E não é a ostentosidade das roupas falsas, essa de todos os representantes de Deus na terra. Se nós achamos o que deve ser, todos eles serão julgados. Ricos, pobres, não tem, né? É essa coisa mais maravilhosa de Deus. Todos estamos aqui por algo a envio de Deus, tá? E nos provando. Como não pode amar um padre desse? Aí ele chama da hipocrisia de los maestros da lei, de los fariseus. Todos são igual, não. Alguns ostentarão suas roupas, eles são realmente, porque o Papa, eles esperam, é o Espírito Santo que dá o nome do Papa. E no último esperou muito para buscar um santo no meio deles. O Papa tem que ser perfeito. Já vemos Papa. E recorda aqui, foram dias, este foi daqui, eu me recordo que já tive outros Papa antes, desde que me recordo que estou viva. Então, já tive outros Papas. Este, para mim, foi o que mais demorou para ser escolhido. Quer dizer, cada dia é mais difícil encontrar pessoas santas na Terra para dirigir a Igreja de Deus. Tá? Eles serão julgados muito severamente, principalmente vós outros pastores que estão aí, sacerdote, Joe, qualquer que faça coisas que Deus mira o coração, que é como quem tá com malas intenções, mala raiz no coração, todos serão julgados. É o que quer dizer essa parte, viu? Então, se ele fala de hipócritas, mostra uma coisa e diz outra, tá? Não se preocupe, que o que digam eles, tá? Se é verdade, já veremos. Mas tu busque a Deus, porque de alguma maneira está te levando ao caminho. E busque, às vezes, tu é melhor do que chega a ser maestro do maestro, tá? Se tenho chamado, isso tu não descobria, vós outros que estão aí, subscrevam. Tá? Muitas coisas temos que fazer, tá? Hable com os vizinhos, com as vizinhas, as mamás. Deus me habla muito da família, de mamás, papais e os filhos. Renascer nas famílias. Força.
tá? Não seja escravo do vício. Não destrua a sua família. Não seja escravo de mulheres que sabem que tu tem de morrer. A hora os papais. Ter família e se deixa levar. Tá te tentando. Se não há pessoas que se deixam levar para os homens casados, não cai. Os dois estão errados. Porque a tentação é grande, tá? Por algo tu casou. Tua família quer tua família, tá? Escuta-los. Vai haver palavras para todos, tá? Então, isso aqui está falando da natureza divina de Cristo. E que há pessoas que têm natureza divina, tá? Escuta. Deus está buscando entre vós outros. Muitos serão chamados. E a maneira de descobrir assim, buscando a Deus. E há que ser com pessoas que estão aí, que têm chamado. E é como se descobre. Tá? E às vezes vai ser melhor o aluno que o professor. Entende? Há sangue de Cristo na terra. Que bonito. Aqui diz natureza divina de Cristo, tá? O bolo de la viúva. Bueno, quedamos aqui com a hipocrisia de los maestros, de la lei e de los fariseus, tá? É isso. Em Lucas 46. Lucas 20, tá? E quedamos em natureza divina de Cristo. Próximo dia, lemos mais, tá? Que Deus queira. Aqui já vem Jesus corrige a ambição de los apóstolos, a agonia em Getsemane, que é onde ora, preparação para a luta, predize o abandono de seus discípulos, que lá muita gente o abandona nesses dias, tá? Assim é o ser humano, triple negação de Pedro. Jesus o trabalho em câmbio, ele manda, mira como ele perdoa, ele manda Pedro apacentar suas ovelhas, a Igreja Católica através de Pedro. E isto que estou aqui amando, chamado Jesus, é na linha de Pedro. Jesus ante Pilatos, tá? Em Lucas. Jesus ante Herodes, outra vez ante Pilato, caminho do Calvário, tá? Então, se quem já quiser se adelantar, Lucas, em João também tem, em Mateus e Macabeu, viu? Pero está muito bom, porque em Lucas, eu ia ler João, mas Lucas disse, não, a mim. a mim. Lucas 22, Paixão e Triunfo. 4. Paixão e Triunfo. Conspiração do Tribunal Supremo contra Jesus. Ya está. No puedo dar más, ya te decimos. Deus te abençoe. Grande e poderoso Jesus. Graças. Então, aqui em Lucas tem tudo isso, tá? Paixão e Triunfo. Quando será a segunda venida de Cristo? Que diz que para esses dias já está entre nós outros. É homem ou uma mulher? Jesus não diz como vem, diz que ele vem, né? Ou um anciano. Ou um ninho, uma ninha. Será que essa confusão agora com os ninhos é para isso, para confundir o homem, porque sabe que Jesus vai nascer na terra? Já está entre nós outros. Como conhecemos? Pois em Lucas 21, quando será a segunda venida de Cristo? Exortação à vigilância. Vigile, que a melhor já está no meio de nós outros. E não sabemos quem é. Ele pode aparecer em forma de homem, em forma de anciano, em forma de mulher, em forma de ninho, de ninha, ou até uma pessoa mal vestida. Que um momento ele pode aparecer e é Jesus falando contigo. Aí um momento muito bonito que Jesus, para terminar, que Jesus habla, quando ele ressuscita, ele está na terra falando estão falando do que tinha passado com Jesus, 2 pessoas daquele sítio, que mira, que passou isto, porque tu has visto o que passou quando Jesus subiu ao céu, consta que era filho de Deus. Barriro não, mais ou menos aqui na Bíblia isso. Era filho de Deus. E já chegou e abriu mais. Então, eu estou me entupindo tudo, eu tenho que parar porque... Então,
Estava lá entre eles, que foi a comidilha do assunto daquela semana, foi isso, quando Jesus foi crucificado, né? A comidilha de algo que passa de novidade, e a que se diz a comidilha do povo. A comida dele foi falar desde dia do que passou. Aí estavam 2 senhores do povo hablando, andando. Não sei se eram os discípulos dele, porque naquele caso são os discípulos, mas outro, aquele que quer realmente estar aí e a ser parte, que sois chamados filhos de Deus, tá? E da sangue direta de Cristo. A semana que vem. Viu? Então, eles estavam falando entre si. Aí Jesus se aproxima como que não quer aquela coisa, né? Sabe aquele amiguinho que quer fazer fuçar um amigo? E se ajunta com eles. Aí eles hablam com Jesus. Diz, tu se inteirou do que passou? Jesus diz que não. Aí diz que afinal o homem era filho de Deus. Que estava aí, ressuscitou, subiu. E foi isso e aquilo. Imagina quando eu não lhe contar algo. Jesus diz, eu César usa paciência. Tá? Era como administrador em Itália, como presidente, né? Jesus diz, fizeram isso. Aí nos Romanos, marido de minha filha disse, eu sou italiano romano, já. Que tal? Hein? Então, Jesus disse, isso é uma coisa que gostava de fazer muito minha avó. Minha avó gostava muito de comer assim, né? Tem um grande de colher essas horras daquela época, os olivos ali já estavam, tá? Aí Jesus habla com eles e tudo, assim, e ao final, adeus, boa noite, seguramente, só. E foi andando. Sabe o que passou? Quando se foi, eles não reconheceram a Jesus. Que Jesus agora tinha acabado de ressuscitar, seguramente ia lá encontrar, porque ele ressuscita. As Maria vai lá, não encontra mais o corpo de Jesus, solo na savana santa, né, que eles escolhem, que foi coberta de Jesus, que está aí marcada, as facções de Jesus, eles sacam daí as facções de Jesus, e fizeram todos os estudos, como quedou marcado aí, né, que é de sangue, de tudo, realmente verídico, cientista, e quando Jesus se marcha, diz um para o outro, não sei quem, tu não tiveste uma sensação estranha, quando esses jovens, porque Jesus era 33 anos, ele era jovem, quando esse jovem, esse chavalo, esse rapaz, se aproximou, uma sensação boa, né? Falando com nós outros, não? Não sentiste algo outro? Sim, tu se deu conta? Eu sim. Eles sentiram Filho de Deus, que era Jesus, que era a águia especial de vida. Meus filhos me conhecem. Que coisas boas. E se tem tentação tá fazendo coisas malas, Jesus vai te buscar. Está falando contigo agora. Deus diz, derrarei tus pecados brancos como a neve. Arrepende-te e deixa de ser o que estás fazendo de malo e vem a mim. E não se lembrará mais disso. Arrepende-se de coração e passa a fazer coisas boas. Tá? Não deixe que nada diga a ti que tu não tem mais jeito. Ele, principalmente quando Jesus barra, em esses dias naqueles tempos, ele vai buscar no inferno os filhos de Deus. Tá? Para ter vida de novo. Porque muitos padres oraram ter ajuda das igrejas. Tá? Que já daquela pensou, né? A César o que é de César e a Deus. E Jesus diz a Deus o que é de Deus. Jesus diz sim, ajuda na igreja. Cada um responderá o que faz. Deus vê tudo. Mas se tu ajudou, Deus tem coisa que tu ajudou. Tá entendendo? Eu sempre tive isso claro. E tem gente que deixa a igreja porque tem que dar. Deus não diz quanto? Bom, aqui se diz que deve ser o 10% do soldo. Não? Tem gente que custa, mas gasta com muitas outras tonterias. Este dinheiro é abençoado. Deus não deixa. Deus segura seu trabalho. E a igreja católica mundial e ela pede oferta. Não diz quanto pode poner o que tenha. Deus abençoa. Pero tu também pode dar ofertas.
Quando há ajuda na igreja, tu pode dar ajuda. Há pessoas que dão depois ofertas, tudo, tá? E Deus abençoa teu dinheiro, porque o dinheiro foi amaldiçoado. E vou rezar agora a mãezinha do céu. Mira, aqui está em Lucas 6, Paixão e Triunfo. Aí tá contando tudo. Quando será a segunda venida de Cristo? Ó? No próximo dia lemos isso, viu? Ora não, tu pode ler, sim. Se tu já tem tua Bíblia, tu pode ler. Tu sabia que houve governos que sacou a Bíblia de seu povo? Os ditadores, muitos ditadores, sacou, porque eles queriam ser Deus. Pois a hora diga, sou livre, sou filho de Deus. Jesus, eu creio em ti já de pai, mãe, de ascendência, desde as primeiras raízes, tá? De sangue. Creio em ti, sou filho tuyo, tá? Eu não abri minha casa e vou conhecer realmente a palavra. E ele te abrirá a mente e te livrará tu e tu casa e teus filhos de muitas coisas. Tá? Você que está pedindo oração para a saúde, o Senhor está tendo em conta, viu? Em conta, está nesses dias com Jesus. Aí outra que eu gosto muito, que é eu era pequeno, eu me lembro. Só lembro que à noite ao pé da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado. E rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava com soninho, o ninho, eu sempre engolia umas palavras. E muito cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não voltam mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Nas Ave Maria que eu te rezo, esqueço as palavras e adormeço. E muito cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueça a todas as madres. Esse dia mais que nunca, vivam a paixão de Cristo, leia aos seus filhos, diga quem é Jesus, tá? Porque minha neta, quando vai na igreja, ela me diz, tem um sacramentado aqui no jesuíta, todas as igrejas, o crucifixo de Jesus. Ela diz um dia, assim, 6 meses na igreja que fomos, ela diz, tá dodói, papai do céu. Aí que levar ao médico. Eu digo, que sim. Ela se gravou, se ferrou nas cicatrizes, na magulhadura da rodilha, dos braços de Jesus. E isso é algo. Aí que levar ao médico. Sabe quando levamos ao médico? Crendo em ele, amando ao próximo como a si mesmo. Tá? E crendo em Deus Padre, ele que é Filho único de Deus. Diga com suas palavras. Tá? E acenda bem. Tenha amor no coração. Mas é o amor novo. Tá? Quando minha mamãe se foi, tá? Eu ia nesta retida, eu estava casada, e dei às pessoas, velório, espíritas. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. E sim, Jesus é assim, Deus é assim. Então, assim como eu disse, né, que vai falar do que passa com o Espírito Santo. Ele me mostrou aí sobre a morte, a ressurreição, tá? Pai, Filho e Espírito Santo também. E tem aqui em Lucas. Lucas, o Juan, Mateus, Macabeu, tudo habla, viu? Essa parte. E eu pensava em ler Predicação em Jerusalém. Eu pensava em ler em Juan e disse, não, leia em Lucas. Tá? Tem outras coisas que lê em João. Quando chega a sua palavra de João, né? Mas ali também tem isso. Muitos deles, 3, eu creio que foi 3 ou 4, abram o que passou com Jesus. E eles estavam de presente, né? Juan não. Lucas estava. Juan já teria morto. Lá a autoridade de Jesus, então se Lucas disse a mim,
Juan já não está, tá? Mas está escrito também aí. Então, assim, a segunda venida de Cristo, quedamos para o próximo dia. La segunda venida de Cristo, quando será a segunda venida, e exortação a vigilar. Nós estamos em época, tonteria, saque, mano, de tudo. Jesus perdona. Deus perdona. Se tu se arrepende de coração. Nada é perfeito, tá? Às vezes é por justa causa. Não deixe. Minha preocupação é que há pessoas que ele não quer fazer e não quer deixar o outro a ser. Tu é livre de fazer o que quiser, tá? Pero se tu vai a Deus, porque... E há pessoas que têm chamado de ter negando, mas ele não faz porque o outro não faz. A salvação é una. 5 irmãos na família, cada um cuida da sua salvação. Não é porque seu irmão não busca Deus e não quer buscar Deus que tu vai perder sua salvação, não. Então eu quero terminar a história de que passou. Quando minha avó ela morreu, porque senão eu vou para outro caminho, né? Quando minha avó ela morreu, ela chamava santa, a família era rimo de família, tinha família junto, e do lado de minha casa moravam minhas primas, família grande, e muita de minhas primas estava aí. E uma delas, a Laíde Bahia, a filha, graças, Ivaninha, te amo também, tá? Queres comer, Jace? Já fiz um feijãozinho. Deus, meu Deus, tem isso, Senhor. Adriana, tá? Saúde, Tânia, todas as outras. Minhas primas de Itapuã. Todas as outras, porque senão eu vou passar toda a tarde dando o nome da família, né? Anguera, Felicidade, Feira de Santana, tá? Uma filha da terra, sim. Santa, neta de Santa, Raciara. Maior fazenda, Cajueiro, família do Cajueiro. Era espanhol. Viu? Galego, Rias Barras. Uma de minhas primas, Jaciara, também chamava. Jaciara tão chamada a andar pelo mundo. Já estou aqui na Espanha, filha de uma tia. Outra mais está em Madrid. Filha de outra prima, irmã. Eu também vi. Só vingo já com um chamado. Vingo descobrir o cinto, meu marido. Tinha esse chamado, tu ia embarcar comigo? Como Lutero? Tu sabia? Essa mulher não é normal. Tinha que ser. Família abençoada. Tá? Deus sabe tudo. Graças. Tá? Tinha que andar mundo. Queria quedar aí, né? Um tempo. Queria ir a Nova York e tudo lá. Para ir aprender inglês seguramente. Pero tinha que embarcar comigo, senão Deus sabe tudo. Então, e sim, digo que eu te perdonara daquela, tá? Mas a morte de minha avó me deixou todo, não só eu, muita gente que perde o familiar, tá? Tampouco tu tinha que ter feito. Não foste forte, foste débil nesse sentido. Pero, se eu sou filha de Deus, eu entendi a minha maneira, tá? E graças por como me amaste. Por um erro que uno comete, não há. Sempre as coisas boas têm que superar as malas. Malas, muito pouca. Não me recordo assim, graças pelo amor que me deste. Tu não queria separar a tua família, tua irmã. Graças. Outras coisas contarei no livro. De bem. E perdona. E sobra. Tua irmã. Cada família das minhas. Graças, perdona. E a ti eu perdono pela parte que te toca. Pero foi tudo movido assim por Deus. E eu chegou um momento que Jesus não dava por mim mesma. Para chegar até esse dia de hoje. Tá? Tão lindas, maravilhosas.
tá? Grande, inteligente, Luiz Neto, hein? Os pequenininhos também. Graças pro meu filho, tá? Sempre te amou, te quis muito. Hoje tem, né? A Vi, lindo, viu? Bom, então falando de minha filha, Deus sabe tudo, a gente não sabe nada. Então, e perdona também. E cada um a sua história. Perdona-me no que tem que perdonar-me. Eu não sabia nada que ia passar, o que ia ser, tá? E foi assim. E tu lutou muito para que Jô não nos separará, tá? Quem habla o que não sabe, não conhece, comete um grande erro, como diz Jesus, né? Quem sabe é o que vive. Então, é importante eu falar isso aqui, porque eu quero falar com as outras mulheres, senhoras, que têm sua vida feliz com seu marido, seu chefe da casa. Vamos ter o dia da família, tá? E falaremos muito disso. Ora por seus filhos, por teu marido. Viver a dois não é fácil. A partir do momento que constrói uma família em Deus, ser forte. Há coisas que Deus não quer, que não está permitido em família. Tanto seu marido como a mulher. Pero mientras se há coisas que infelizmente o ser humano é imperfeito, e às vezes na imperfeição é que ele mesmo descobre seu acerto de vida. E o acerto foi quando me conheceu, me deu ele. E já não queria ser imperfeito nisso, pero a aprovação a lo mejor era minha, né? Então, assim, tinha isso que ser. Quem te veria? Então, sim, graças, me fiz muito feliz. Então, e foi no momento que eu necessitei muito. Chegaste no momento exato, mandado por Deus. Então, Deus abençoe, escude-lo, proteja. Tem aqui a perrinha, viu? Ela tá maior e espero que esteja bem, tá? Mas não merece que nada invente e diga coisas que não é. Isto, como filha de Deus, não posso permitir. Tá? Foste bom pai, bom marido. Sem vergonha, neste sentido, que todo mundo viu, sabe? Muitos viram ali como era a minha vida. Contigo. Não se pode dizer coisa. Porque é mais fácil as pessoas, né, sabrá? Que não é a gente crer do que a felicidade, mas muito viu. Nos chamavam casal vente. Aí vai o casal vente. Gente de Lerros em Brasil foi lá. Periodista, me conhecer. Quando me disse açúcar, meu Deus, pois já verás. Se vê que a um não acertamos o pé. Foi. Já está. Então, assim, foi interessante nesse dia, né? Porque minha avó morreu. Ela dizia sempre, não fico para semente. Não era a vida dela, é para semente. Depois que eu digo coisa assim, que não é assim, o senhor está dizendo assim, é para semente. Ela sempre me dizia, não fico para semente, tu já estudou, minha filha, não sei o que, sabe como João entenderá. Aí que espavilhar na vida, né? Buscar um noivo, um marido. Eu já tinha tido meu primeiro noivo para casar. E tudo, e ela queria marchar, sabendo que essa filhinha dela, essa filha neta, já estava tudo em ordem, né? Eu estava casada, e me diz ela, um ano antes, me diz, quando tu vai ter? Quando tu vai ter o segundo filho? Quando tu vai ficar grávida de novo? Que eu quero ver meu netinho, que é a Benjamina. Eu já venia com ela na barriga. Tinha ido à obstetrícia, na Pituba.
Pituba, caminho das árvores. E eu pensei, ai, minha mãe, a senhora tá pensando que eu tô embarazada, mas não se preocupe não que já está aqui. Eu pensei, minha avó dizia que a barriga limpa, vocês, mamá, é o que há, viu? Rapidinho. Aí não sei se eu disse para ela naquele momento, mas ela já estava preparando o caminho. Era índia, ela sabia quando se ia. Logo depois se marchou. Já buscando o Juninho, então se não conheceu a pequenininha. Mas a pequenininha estava em ela e ela na pequenininha. A Benjamina. Tá? Então, porque faltava 5 dias para eu parir. E ela se foi. O mesmo mês que ela nasceu. Então, me vindo. Maravilhosa. Me cuidando. Abençoada todos eles. Pero às vezes, há alguns que vêm com essa missão também, né? Uma companhia. Nini já estava um pouco maior, Cauê. E jogava já. E ele era do meu lado, assim, ó, chupando dele. Vai jogar com tuas amigas. Chupando, não, mamãe, não, mamãe. Ela também estava triste. Como estou aqui contigo, com 2 aninhos. Triste. Então, nos enteramos que tinha passado. Avisaram a ele. Estava embaraçada, ela pariu naquele dia. E uma das minhas primas não estava. Tinha ido para a ilha. A casa dela na ilha, que ela estava vivendo na ilha. E quem passou com o espírito? O espírito imediatamente ele sobe. E dizem que ele vê. Eu não me recordo de ter visto, João. Eu estava vivendo em vida. Tá? Então, ela, quando se inteirou, vindo. Abençoada, mulher, graças. Graças por ter te conhecido. E por ter cuidado de mim e ter dado essa família bonita que tem ela e Denis. Então, mãe, amiga, tia, irmã, onde vai. Graças. Aí a avó, ela. E quando chegou essa prima minha, que começamos a falar, como passou, o que passou, não sei o quê. Ela tem sambarra. Ela não tem nenhuma enfermidade. Eu tenho que ensinar aqui tudo que ela tomava. Iva ao médico, não tinha nada. E eu não gostava do que ela tomava. Eram chás, uns tipos de chás. Iva, doutor Paulo, e dizia, Santa, tu está como na rocha. Ah, doutor, mas eu quero venir me controlar, hein? Eu gosto de mirar. Bem, foi com a tensão barra. Ela caiu e bateu a cabeça. Sofri tensão barra. Então, aí minha prima disse, Mira, ela foi lá me avisar. Somos descendentes de índios, né? Os índios são assim. Sabe das coisas e às vezes solta. Tá? Para nós outros tá tudo muito claro. E aí, em nome de Deus. E aí ela disse, pois, nesta hora, eu estava sentada na cozinha. E a porta se abriu da cozinha assim, ó. E pá, e pá. E entrou um vento que nunca tinha passado. Um vento forte lá em casa. Eu soube que foi ela que foi visitar lá. E ela disse, foi ela quando se marchava. Quando subiu o espírito, ela foi lá ver ela na ilha. Porque o vento é espírito. Santos muitos estão aí com ele. E muitos estão enfadados com ele. Então, quando ela pulou, ela olhou e foi lá visitá-la. Ela disse, eu sei porque aquele vento não era normal. Abriu as portas fortemente e entrou. Como quem, cadê você? Cadê você? Ela disse, foi ela. Eu estou segura que foi te visitar. Porque era a única que não estava. Tá? Creia em Deus. E eu tinha certeza, eu sempre dizia, Deus é espírito. Deus conversa com nós outros espírito. Chega através de nós outros com o espírito, essa energia.
tá? E hoje ela está no céu, já, já ressuscitou. Eu digo que ela acompanhou a minha filha agora já é maior, casou e agora ela netinha. Sábia, do nada. Bueno, me levou ao médico ontem. Ontem não, ayer de ayer. Ayer de ayer, ontem de ontem. E aqui se diz ayer de ayer. Sim. O senhor arranjou na desculpa que ela não pôde ir à guarderia, à creche. Não me acompanhou ao médico? Grande e poderoso, graças, Pai. Graças e graças a todos vós outros que estão aí. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho. Vivam a Semana Santa. Sintam a Semana Santa. Revivam, tá? Os momentos bonitos. E também sintam esse momento que Jesus se marcha. Recordando que não podemos recordar. E ele dentro de pouco já renasce no sábado e no domingo de Páscoa, tá? Desfrutem. Mas antes, recorrimento, tá? No Brasil, Viernes Santo não vendia nem bebida. Muitos encerravam, tá? Não sei como tá a coisa agora. Porque imagina, para Borate desse dia, né? Jesus aí ele não servia bebida, já sabia. Lá vai. Bueno, muitas graças, vamos orar, tá? Se tenho tempo, porque como eu digo das procissões, estou um pouco também assim, acatarrada, nariz da hora entupida. Me abriu aí com medicamento, minha neta me acompanhou, tá? Depois contarei mais um detalhe da Dinha Grande, viu? E o vão ver tá na hora, tormenta, vovó, tormenta, estamos bem aqui. Me consolando, me tranquilizando. Ele disse, eu vou chamar o primo do Sumo Sol, que é meu neto, forte, para vir buscar ti, que estava muito vento. Não? Espero que venha dias bons para poder as procissões salir. Ano passado choveu muito. E alguns saliam, mas são trajes bonitos, fio de ouro e tudo, e molhou, e por salir assim. Espero que esse dia venha com bueno, tá? Se hablamos antes, graças a Deus. Se não, na semana que vem, tá? Sejam felizes. Sentido comum, creia em Deus, Filho de Deus, sangue de Cristo. Amém. Sangue de Cristo tem poder, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendição a vós outros, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendita vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Recebam aí, tá? Essas honras abençoadas. A paz do Senhor. Saúde. Estejamos aí cada dia mais, tá? Graças a vós outros que têm feito parte e muito mais vem para bem, honra e glória de Jesus. Sangue de Cristo aí, tá? Que Jesus está aí na causa, porque e tudo, tá? A todos, tá? Porque graças, muitas graças, amém. Jesus te ama.